Eu não sei ao certo quando comecei a reclamar de tudo. Talvez tenha sido depois de uma perda que eu nunca soube processar. Ou quem sabe depois de tantas tentativas frustradas de ser feliz. Só sei que um dia acordei e percebi que meu coração vivia cansado. Não de lutar, mas de reclamar. Reclamava do trabalho, do trânsito, das pessoas, da solidão, da demora de Deus em responder às minhas orações. E quanto mais eu falava, mais parecia que nada mudava. Era como se as palavras voltassem para mim, vazias, ecoando dentro de um quarto escuro que eu mesma construí. Eu achava que desabafar me aliviava, mas no fundo, cada reclamação era uma gota de veneno escorrendo sobre a minha fé. Comecei a viver no modo automático. Acordava cansada, dormia angustiada, tentando encontrar um sentido nas mesmas rotinas sem cor. E no meio disso tudo, eu me peguei dizendo algo que doeu até em mim mesma. Deus, o Senhor ainda me ouve? Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia zombar da minha voz. Então, eu reclamei ainda mais. E quanto mais reclamei, mais aquele silêncio crescia, como se Deus tivesse se afastado. Mas na verdade, era eu que me distanciava dele. Havia dias em que eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. O rosto era o mesmo, mas o brilho tinha ido embora. Eu estava ali, fisicamente presente, mas espiritualmente vazia. Tentava preencher o vazio com distrações. Redes sociais, séries, conversas, qualquer coisa que me fizesse não pensar. Mas a alma continuava gritando em silêncio. E foi nesse ponto que percebi algo que mudou tudo. Eu estava cansada, mas não do mundo. Estava cansada de mim mesma. Foi então que parei e pensei: e se o problema não for o que está ao meu redor? E se for o que está dentro de mim? Naquele instante, um pensamento veio com força, como se alguém tivesse sussurrado dentro da minha mente. Você fala muito, mas não me ouve. E essa frase me atravessou como um raio, porque era verdade. Eu pedia, eu reclamava, eu falava o tempo todo com Deus, mas não deixava Ele responder. Fechei os olhos e respirei fundo. Foi a primeira vez, em muito tempo, que não reclamei, não pedi, não questionei. Só fiquei ali, em silêncio. E foi nesse silêncio que eu percebi algo diferente. Não era ausência, era presença. Um tipo de paz tímida, quase imperceptível, como se Deus dissesse baixinho: eu ainda estou aqui, só preciso que você me escute. E foi ali, no meio do caos interno, que uma pequena semente de mudança foi plantada. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o começo de um milagre. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se você já se sentiu assim também. Porque às vezes, tudo o que Deus precisa para agir é que a gente pare e escute. O silêncio parecia me cercar de todos os lados. E quanto mais eu tentava fugir dele, mais ele me perseguia. Não era um silêncio tranquilo. Era um tipo de silêncio que dói. Aquele que te faz ouvir os próprios pensamentos gritando dentro da cabeça, como se houvesse um eco eterno repetindo as mesmas perguntas que você tenta esquecer. Por que nada dá certo? Por que comigo? Por que Deus não responde? Essas perguntas começaram a se tornar parte de mim, como uma trilha sonora constante de insatisfação. Reclamar virou um hábito tão natural quanto respirar. Eu acordava reclamando do dia que nem tinha começado e dormia reclamando do amanhã que ainda não existia. O que antes era desabafo virou prisão. Uma cela invisível, feita de palavras negativas e pensamentos repetidos. Eu me tornei refém das minhas próprias reclamações. Tudo parecia errado. O café que esfriava rápido demais, o barulho da rua, a falta de resposta de alguém no celular, a solidão da casa quando o sol se punha. Cada detalhe se transformava em motivo para murmurar, e quanto mais eu falava, menos eu ouvia. Lembro do dia em que chorei sozinha, sentada no chão da sala, sem motivo claro. Apenas um cansaço que não era físico, era espiritual. Um peso que não vinha do corpo, mas da alma. E naquele momento, eu percebi:
O que mais me machucava não era o silêncio de Deus. Era o barulho da minha própria insatisfação. Eu achava que Deus estava distante, mas talvez Ele só estivesse tentando falar comigo no único idioma que eu não queria escutar. O silêncio. Mas eu não compreendia isso ainda. Para mim, silêncio era abandono. E eu, no fundo, acreditava que tinha sido esquecida. Passei a olhar para os outros e sentir inveja das vidas que pareciam mais organizadas, dos sorrisos que pareciam mais sinceros, das pessoas que pareciam mais amadas. E sem perceber, comecei a comparar tudo. Minha história, minha fé, minhas orações. Como se a fé fosse uma competição e Deus, um juiz que me ignorava. Mas quanto mais eu me comparava, mais distante eu ficava da minha própria paz. Eu estava vivendo uma fé cansada, sem força, sem brilho, sem esperança. E mesmo sem admitir, eu comecei a duvidar. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que a minha voz ainda chega ao céu ou já se perdeu em meio às minhas reclamações? A dúvida dói mais do que o silêncio, porque o silêncio ainda pode esconder um propósito, mas a dúvida, ela corrói, devora por dentro, como se apagasse aos poucos as últimas luzes da alma. Eu queria sentir novamente aquilo que um dia me moveu, a fé simples, o sorriso leve, a esperança boba que acredita sem entender. Mas tudo parecia distante, como uma lembrança de alguém que eu fui, mas que já não existe mais. Naquela noite, deitada no escuro, com as mãos sobre o peito, eu senti algo estranho, um vazio que não gritava por respostas, mas por sentido. Era como se a minha alma pedisse apenas um sinal, qualquer sinal, de que Deus ainda estava ali. Mas o que veio não foi uma resposta. Foi o mesmo silêncio de sempre. Só que dessa vez, ele parecia mais profundo, mais intencional. Como se dissesse: enquanto você fala, não há espaço para eu responder. E sem entender, eu apenas chorei. Porque naquele momento, o vazio dentro de mim gritava mais alto do que qualquer oração. Naquela manhã, o sol nasceu como sempre, mas parecia não me enxergar. As cortinas deixavam passar uma luz morna, e o som da rua, os carros, os passos apressados, o mundo girando, me parecia distante, quase irrelevante. Eu levantei sem vontade. A cozinha estava silenciosa demais, o café frio demais, e a vida pesada demais. Sentei-me à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, não reclamei de nada. Não porque estivesse em paz, mas porque as forças para reclamar tinham acabado. Era como se as palavras tivessem perdido o sentido. Nada do que eu dissesse mudaria o que eu sentia. E naquele silêncio desconfortável, algo dentro de mim começou a se mexer. Um incômodo diferente, não de raiva, mas de consciência. Lembrei das tantas vezes em que pedi a Deus respostas imediatas, como quem exige explicações de um amigo que ficou em dívida. Lembrei das promessas que fiz quando estava desesperada e das vezes em que, quando o milagre não veio, me apressei em dizer: ele me esqueceu. Mas e se não tivesse sido ele o ausente? E se fosse eu a distraída? E se o que eu chamei de silêncio de Deus fosse apenas a voz dele tentando atravessar o barulho da minha ansiedade? Essa pergunta ficou me ecoando por horas. Sentei-me no chão da sala, as mãos no colo, os olhos fechados. Respirei fundo. O ar entrou com um peso diferente, como se cada inspiração dissesse: fica, escuta. E eu escutei. Nenhuma voz, nenhum sinal extraordinário. Só o som do vento batendo na janela e o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. Foi estranho no começo, porque o silêncio me deixava vulnerável, como se eu tivesse perdido todas as armas. Mas aos poucos, comecei a sentir algo que não vinha de fora, algo que brotava de dentro. Era leve, fraco no início, mas real. Uma paz tímida, quase envergonhada, como se pedisse licença para entrar num lugar que já estava ocupado há muito tempo pela minha inquietação.
chorei sem saber o motivo. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se finalmente eu tivesse parado de lutar contra o vento e deixado ele me guiar. Não falei nada, não pedi nada, não reclamei, apenas fiquei ali, respirando, existindo, e pela primeira vez, sentindo que Deus não estava longe. Ele estava no silêncio. E foi nesse instante que algo mudou dentro de mim. Não uma emoção explosiva, nem uma revelação grandiosa, mas um entendimento suave. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele sussurra. E só quem silencia, ouve. Fiquei um tempo assim, sem saber quanto. As horas passaram sem pressa, e quando me levantei, o mundo ainda era o mesmo, mas o meu coração não. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu não quis mais reclamar. Não por conformismo, mas por escolha. Por respeito à presença que agora eu sabia estar comigo o tempo todo. Não era ausência, era espera. Deus estava me esperando, para que eu finalmente parasse de falar e começasse a ouvir. Naquela noite, o céu parecia diferente. Não porque as estrelas estivessem mais brilhantes, mas porque, pela primeira vez, eu olhei para elas sem pressa. Havia uma quietude no ar, como se até o tempo tivesse decidido desacelerar para me acompanhar. Sentei-me no chão do quarto, a mesma posição de antes, mas com um coração completamente diferente. Não havia listas de pedidos, nem promessas desesperadas. Havia apenas um desejo profundo de ser ouvida, e mais ainda, de ouvir. Fechei os olhos. O ar estava morno, e a casa, em silêncio absoluto. Ajoelhei-me devagar, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, sem as palavras ensaiadas que tantas vezes usei para impressionar o céu. Dessa vez, o que saiu da minha boca foi simples, cru, real. Deus, eu não sei mais o que dizer, mas o Senhor sabe o que eu sinto. Aquelas palavras pareciam pequenas, mas pesavam toneladas. Elas vinham de um lugar que eu nunca tinha deixado falar antes. A parte de mim que não queria respostas, só presença. Continuei ali, imóvel, com os olhos marejados. E pela primeira vez, não senti culpa por não saber orar bonito. Percebi que a oração verdadeira não precisa de ensaio, só de entrega. É o tipo de oração que sai entre soluços, com frases quebradas e respiração trêmula, mas que toca o coração de Deus porque vem do fundo do nosso. Enquanto eu falava, ou talvez apenas pensasse, algo suave começou a preencher o ambiente. Não era uma voz audível, nem uma visão sobrenatural. Era uma paz. Uma paz que não fazia sentido, mas fazia morada. Eu chorei, não de dor, mas de libertação. Como quem solta um peso que carrega há anos sem perceber. Era como se cada lágrima levasse embora uma reclamação antiga, um ressentimento esquecido, uma dúvida mal resolvida. E quanto mais eu chorava, mais leve me sentia. Percebi que orar não era falar até Deus se comover. Era permitir que o próprio Deus me quebrasse para me reconstruir de um jeito mais verdadeiro. Abri os olhos devagar. Tudo estava igual, mas nada era igual. A luz da lua entrava pela janela e iluminava o chão, bem onde eu estava ajoelhada. E naquele pequeno feixe de luz, parecia que o céu me olhava de volta. Fiquei ali em silêncio, só respirando, com uma sensação doce de estar sendo ouvida. E de alguma forma eu sabia. Deus tinha respondido, não com palavras, não com milagres instantâneos, mas com presença. Aquela foi a primeira oração que não pedi nada, e foi a primeira vez que recebi tudo. Paz, calma, certeza de que eu não estava sozinha. Naquela noite, eu não dormi melhor porque meus problemas tinham acabado. Dormi melhor porque entendi que, mesmo no meio deles, Deus estava ali, esperando que eu parasse de reclamar, para finalmente começar a conversar. Nos dias que vieram depois, algo começou a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de mim. Os mesmos problemas ainda estavam lá. As contas para pagar,
as incertezas, o vazio que às vezes voltava de madrugada. Nada disso tinha desaparecido. Mas o peso que eles tinham sobre mim, esse sim, parecia mais leve. Era como se o silêncio daquela oração tivesse aberto um espaço dentro de mim onde a paz pôde finalmente morar. E quando a paz entra, o desespero não encontra mais lugar para se sentar. Acordei numa segunda-feira e percebi uma coisa simples. Eu não reclamei. Não reclamei do despertador, nem do café que esfriou, nem do trânsito, nem do tempo. Pela primeira vez comecei o dia agradecendo, sem perceber. Obrigada, Deus, por mais um dia. Foi só isso. Mas aquelas 4 palavras mudaram tudo. Era como se Deus, lá de cima, sorrisse e dissesse: agora sim, você está me ouvindo. A rotina seguiu, mas algo em mim já não era rotina. As coisas comuns pareciam ganhar significado. Um bom dia recebido com gentileza. O cheiro do café. O sol atravessando a cortina e caindo sobre a mesa. Pequenos milagres, disfarçados de normalidade. Comecei a perceber que Deus não fala só quando o mundo silencia. Ele fala o tempo todo. Nas coisas simples, nas pausas, no toque leve da vida. Mas a gente só entende quando o coração desacelera. Passei a andar mais devagar, a ouvir mais, a reclamar menos. E a cada pequeno gesto, eu sentia que ele estava ali. Não porque fazia tudo dar certo, mas porque me dava força quando as coisas davam errado. Um dia, indo para o trabalho, peguei um ônibus lotado. Antigamente, isso seria o suficiente para me tirar do sério. Mas naquele dia, olhei em volta e vi tanta gente cansada, tanta história carregando dor, que em vez de reclamar, eu orei. Deus, abençoa cada pessoa aqui dentro. E naquele momento, algo quente e suave passou pelo meu peito, como se o próprio Deus tivesse se sentado ao meu lado. Não ouvi palavras, mas senti, e foi o suficiente. Percebi que o silêncio de Deus nunca foi indiferença. Foi paciência. Ele esperou que eu me cansasse de falar, para então me ensinar a escutar. E quando finalmente aprendi, descobri que ele sempre respondeu, só que com uma linguagem que eu nunca tinha aprendido antes, a da paz. Desde então, tudo que me acontece, mesmo o que dói, eu tento entender assim. Deus fala em muitos tons, mas o mais poderoso deles é o silêncio. E é nesse silêncio que eu o encontro todos os dias. Não preciso mais ver para crer. Basta fechar os olhos e ouvir o que o mundo não entende, que a fé não faz barulho. Ela sussurra. Não houve uma luz no céu, nem uma voz audível. O milagre não chegou com trombetas ou coincidências absurdas. Ele veio silencioso, leve, discreto, como tudo o que é de Deus costuma ser. Percebi isso quando, uma manhã, ao olhar no espelho, notei algo que há muito tempo não via. Eu sorria. Não aquele sorriso forçado de quem finge estar bem, mas o tipo de sorriso que nasce de dentro, de quem encontrou paz mesmo sem ter respostas para tudo. Aquela paz tinha um nome: fé madura. A fé que não precisa entender para confiar. A fé que não exige sinais, porque aprendeu a reconhecer Deus até na ausência deles. A fé que, no fundo, entende que o verdadeiro milagre é acordar com esperança, mesmo quando nada parece ter mudado. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas mudanças. Pessoas que antes me irritavam, já não me tiravam do eixo. Situações que antes eu chamava de problemas, agora pareciam apenas convites de Deus para exercitar paciência. E pouco a pouco, percebi que orar havia se tornado parte natural do meu respirar. Não como um ritual, mas como um diálogo constante entre eu e aquele que nunca me deixou. Comecei a agradecer antes de pedir. E quando pedia, já não era por conforto, mas por propósito. Eu queria ser instrumento de paz, não fonte de reclamação. E foi aí que comecei a ver o que antes estava invisível. Um amigo que há meses não falava comigo, me mandou uma mensagem apenas para dizer: não sei porquê, mas senti vontade de orar por você hoje. Uma colega de trabalho que mal me notava,
Me abraçou do nada e disse: "Você parece diferente." Essas coisas que antes eu chamaria de acaso, agora eu reconhecia como toques sutis de um Deus que trabalha nos bastidores. Percebi que os milagres raramente são barulhentos. Eles acontecem nas entrelinhas, no coração que se acalma, no perdão que finalmente é liberado, na lágrima que escorre, mas já não dói. Deus não mudou as circunstâncias à minha volta. Ele mudou o meu olhar. E quando o olhar muda, tudo muda. Eu não via mais um lar desorganizado. Eu via um lugar cheio de possibilidades. Não via mais um trabalho pesado. Via um campo onde eu podia servir. Não via mais pessoas difíceis. Via corações feridos tentando do jeito delas encontrar amor. E foi aí que entendi. O milagre não é Deus mudar o mundo para mim. É Ele mudar em mim o jeito de ver o mundo. Um dia, ajoelhada, lembrei da mulher que eu era. Aquela que reclamava de tudo, que confundia silêncio com ausência, que duvidava até de si mesma. E chorei, mas não de arrependimento, de gratidão, porque percebi que Deus nunca se calou. Eu é que, com o meu barulho, não deixava espaço para Ele falar. Hoje, cada vez que me vejo tentada a reclamar, fecho os olhos e lembro. Respira, escuta. O silêncio ainda fala. E ele fala mesmo. Às vezes num pôr do sol, num abraço inesperado, ou num simples pensamento que surge do nada e acalma tudo. Acho que esse é o milagre que ninguém vê. O milagre invisível. O tipo de milagre que não muda o que está fora, mas transforma completamente o que está dentro. E uma vez que isso acontece, nada volta a ser igual. O tempo passou, e com ele, aprendi a andar em paz com o que não entendo. Hoje eu olho para trás e quase não reconheço aquela versão de mim que vivia reclamando, murmurando, tentando controlar tudo. Era como se eu tivesse vivido anos com os ouvidos tampados e só agora tivesse aprendido o som da voz de Deus. Um som que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. A vida não ficou perfeita. Ainda há dias difíceis, contas para pagar, medos que me visitam. Mas agora, quando eles chegam, eu os recebo com serenidade, como quem diz: eu sei, mas eu também sei em quem confio. A mulher que eu era buscava milagres para acreditar. A mulher que eu sou agora acredita para ver milagres. E isso muda tudo. Comecei a perceber o quanto eu havia confundido fé com resultado. Por muito tempo, achei que crer era receber. Hoje entendo que crer é permanecer, mesmo quando nada acontece. Há uma força que nasce no coração quando a gente para de brigar com o tempo. Quando deixamos de correr para frente e, em vez disso, decidimos descansar em Deus. Foi aí que eu descobri o verdadeiro milagre. Não é quando Deus muda o que está ao meu redor, mas quando Ele muda o que está dentro de mim. E Ele mudou. A raiva virou gratidão. O medo virou confiança. A reclamação virou oração. E a ausência virou presença. Uma presença tão constante, tão doce, que mesmo em silêncio, enche a alma de paz. Hoje, quando o dia começa, eu respiro fundo e agradeço. Não porque tudo esteja bem, mas porque sei que estou no caminho certo. Se um problema aparece, em vez de dizer, Deus, por quê? Eu digo, Deus, pra quê? E essa pequena troca de palavras muda tudo. Eu aprendi a escutar o invisível, a sentir Deus nas pausas, a enxergar sentido até nas esperas. E é por isso que posso dizer, com a certeza de quem viveu isso, o milagre veio, quando eu parei de reclamar e comecei a orar. Talvez esse seja o segredo da fé. Quando a gente cala a alma, o céu começa a falar. E nesse falar silencioso, Deus nos reconstrói sem alarde, sem espetáculo, sem promessas imediatas. Ele apenas entra, devagar, com amor, e transforma tudo. O milagre real não está em ver Deus resolver as coisas. Está em perceber que Ele sempre esteve ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele não chega quando o problema acaba. Ele sempre esteve no meio dele, esperando o momento em que eu parasse, para finalmente o escutar. Hoje eu entendo.
Deus não me tirou da tempestade. Ele me ensinou a dormir durante ela. E isso, para mim, é o milagre mais real de todos. Às vezes, o que a gente chama de deserto é só o caminho que Deus escolheu para fazer silêncio dentro da gente. Um silêncio que não é castigo, mas convite. Hoje eu entendo. O milagre não começou quando a minha vida mudou, mas quando eu mudei a forma de enxergar a vida. Foi no meio do cansaço, das dúvidas e das lágrimas que aprendi algo que ninguém me contou. Que Deus não precisa provar que está comigo. Eu só preciso lembrar que Ele sempre esteve. Quando parei de reclamar, foi como se o mundo inteiro respirasse comigo. As cores voltaram, as coisas simples ganharam significado. Deus começou a falar comigo em gestos sutis, num raio de sol atravessando a janela, numa canção que toca de repente, numa lembrança que traz consolo sem explicação. E eu percebi. Os milagres nunca foram raros. O que é raro mesmo é o coração quieto o suficiente para percebê-los. Talvez seja isso que Deus está tentando te dizer agora. Que o que você chama de silêncio, Ele chama de cuidado. Que o que você sente como espera, Ele chama de preparo. E que o que parece ausência, na verdade, é presença em forma de paciência. Então, antes de reclamar de novo, experimenta parar. Respira. Fica em silêncio. E deixa Deus te falar aquilo que o barulho do mundo não deixa. Porque talvez o milagre que você tanto espera não esteja lá fora, mas dentro de você, esperando que a sua alma se aquiete para finalmente florescer. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que você ama florescer. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que você ama. Aproveita e se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais que tocam a alma. E nunca se esqueça, Deus fala, mas só escuta quem aprende a silenciar.